Bom dia para você que assiste ao Portal UAI. Meu nome é Ana Mendonça, sou repórter e colunista do jornal Estado de Minas e hoje a gente começa o segundo episódio do Política em Pauta. Aqui comigo está o Bernardo Chilac, repórter do jornal. Tudo bem, Bernardo? Tudo jóia, Ana. Um abraço para quem nos ouve aqui na nossa segunda edição. A gente vai falar, como sempre, dos assuntos principais da Semana da Política Mineira. E o que movimentou a política mineira nessa semana foi o Fuad, né? Agora, já há 2 semanas reeleito, está começando a fazer suas acomodações ali, visando a próxima legislatura. Você que ouve a nossa edição agora, desta sexta-feira, dia 8 de novembro, vai acompanhar nossa conversa no primeiro bloco, falando sobre o Fuad, encontrando os aliados políticos e também os vereadores que vão tomar posse a partir do ano que vem. No segundo bloco, a gente segue com as reuniões do prefeito reeleito de Belo Horizonte, mas dessa vez em Brasília. Ele esteve ontem, na quinta-feira, na capital federal, um dia repleto, com agenda cheia, com vários ministérios, inclusive com o presidente Lula, e acabou conseguindo ali avanços importantes para poder cumprir as promessas de campanha dele. E no terceiro bloco, a gente vai conversar com o cientista político e internacionalista Túlio Ribeiro, para poder falar de um tema que não é exatamente política mineira, mas que impacta no mundo inteiro, que é a eleição norte-americana, que trouxe de novo o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. A gente teve muita repercussão internacional e teve repercussão até na Assembleia, até na Câmara dos Vereadores em Belo Horizonte, então a gente vai falar um pouco disso, né, Ana? Exatamente. E para começar, a gente já tem que falar sobre as reuniões do Fuad logo ali na segunda-feira, né, Bernardo? Ele se encontrou com os caciques do PSDB, Aécio Neves, Paulo Biacchio, e também com o senador Castelar Neto, que é aí aliado da família Haro. Essas conversas que o Fuad tem fazendo falam muito sobre o que o prefeito fez durante a campanha lá, durante as eleições municipais. Se aliou com muitas pessoas e agora tem que meio que pagar a conta, né? Exatamente, né? O Fuad na segunda-feira, né, perdão, essa é a edição de terça-feira do Estado de Minas que eu abro aqui para vocês. Na nossa matéria a gente coloca exatamente na foto, né, o Fuad conversando com Aécio Neves e Paulo Biacchio. Nesse mesmo dia, um pouco antes, ele conversou com Castelar Neto, representante da família Haro, e também nessa mesma segunda-feira conversou com os 4 vereadores do PT, que dobrou sua bancada na Câmara de Vereadores, todos eles apoiadores da campanha, né? Então a gente vai realmente ver nos reflexos de uma campanha, assim como a gente comentou no nosso último podcast com o Orion aqui, uma campanha que aglutinou muitos apoios, né? E que agora tem que começar a receber, a ouvir esses parlamentares, inclusive desses partidos um pouco menores, com menos representação nacional e dentro da política mineira, mas que também vão ser importantes dentro do próximo governo do Fuad. É o exemplo do Solidariedade, que também se encontrou com o Fuad. E foi ali o primeiro partido a fazer um pedido realmente para o prefeito, né? Acho que essa aglutinação, como você mesmo disse, dos partidos dentro da PBH vai trazer um problema aí para o Fuad dele poder se organizar. Como que vão ser feitas essas divisões? Vai estar sendo feita alguma concessão para outros, enfim? Então, é complicado ele parar para pensar ali como vai ser feito aquilo. Tanto que temos agora a reforma na Câmara. A reforma administrativa hoje começou a tramitar na Câmara Municipal, nessa sexta-feira. O Fuad já conseguiu um avanço nas comissões. A tendência é que seja votado isso ainda esse ano. Mas a gente tem que, realmente, né, assim, vamos falar um pouco sobre essa relação do Fuad com o Poder Legislativo, que eu acho que além dessas reuniões que eram já esperadas com os partidos, a gente teve também a reunião do Fuad com os vereadores da próxima legislatura, né, Ana? Isso, eu estava lá e, assim, o clima era meio de, tipo, uma nova escola, sabe? Quando você vai receber ali seus coleguinhas de classe, falar com o professor, enfim, era esse o clima. E eu acho bom a gente chamar a atenção para essa reunião que aconteceu na quarta-feira e ter a ideia de como o Fuad vai funcionar agora com a questão da mesa diretora. Durante a coletiva de imprensa, que a gente estava lá, né, e ele falou depois da reunião, ele deixou um pouco claro das intenções dele quando o assunto é esse. E a intenção do Fuad, até o momento, é ficar um pouco fora dessa conversa. Começou ali a reunião sinalizando para o PL,
fez um discurso até cutucando um pouco a imprensa, dizendo que a imprensa mineira estava fazendo fake news sobre o assunto ali dele falar que não gostaria de se sentar com o PL para a mesa diretora, deixou isso um pouco de lado, falou que ele, na verdade, gostaria de fazer uma prefeitura que fosse dialogar com todo mundo, que fosse um pouco democrática e que estava ali disposto a conversar com todos. Eu acho que essa é uma sinalização de que o Fuad ele não vai entrar muito na mesa. Ou, se vai entrar daqui a uns dias, sem poder falar agora sobre o assunto, ou se não se estender sobre a pauta. O que a gente tem claro, né, Ana, a gente até conversava antes do podcast, é que a postura, pelo menos pública, do Fuad é essa de que não vai entrar ainda, né, numa discussão de forma um pouco mais abrupta, né, não vai gastar muito capital político agora e que tem outras ideias, né, outras prioridades. Ele, inclusive, falou sobre reforma administrativa com vocês e negou que a reforma administrativa seja uma forma de acomodar esses apoios, não foi? Como é que ele tratou dessa situação? Ele falou que a reforma já é uma reforma antiga, que já tinha há muito tempo passado pela Câmara e ele não tinha conseguido esse capital político para poder passá-la de fato. Disse que é uma reforma importante para Belo Horizonte, adotou aquele mesmo discurso que a gente tem visto do Fuad desde as eleições, de que ele é um gestor, que ele não está lá para fazer politicagem, que ele não está lá para poder ceder para um lado ou ceder para o outro, e que, na verdade, essa era uma proposta para Belo Horizonte. A questão o discurso do prefeito é esse, mas será que é isso que ele faz na prática? Porque, querendo ou não, o prefeito Fuad ele está ali conversando com todo mundo, esteve numa semana de conversas. Essas conversas tinham qual objetivo? Vamos dar uma contextualizada para o nosso ouvinte, lembrando um pouco do que aconteceu logo depois da eleição do Fuad. Nosso ouvinte já deve estar sabendo um pouco, mas é bom a gente retomar esse assunto para não ficar conversando aqui sobre uma coisa meio etérea, né? O Marcelo Aro, que é o secretário da Casa Civil do governador Zema, reuniu 23 vereadores dos 41 em apoio ao Juliano Lopes, já uma maioria da Câmara. Todos eles anunciaram publicamente que apoiariam o Juliano Lopes para a presidência da casa. E eles, com isso, o Aro acabou saindo um pouco na frente, num movimento que, para os aliados do Fuad, foi visto como uma certa indelicadeza, né, uma certa forma de colocar o Fuad na berlinda. Isso porque o vídeo que o Bernardo está citando foi feito um dia após a eleição. Eles nem esperaram ali esquentar um pouco a situação da mesa diretora. Já foi feito num jantar, na segunda-feira, pós-eleição, e foi gravado esse vídeo até mesmo com vereadores que são considerados progressistas, que não estariam ali, naquele momento, fechados com o Marcelo Aro. E de lá para cá, esse assunto tem repercutido de várias formas. O Fuad tem preferido publicamente, né, não adotar uma postura de demonstrar grande interesse nessa eleição, até porque tem interesses na Câmara atual. A gente não sabe exatamente se isso é uma estratégia pública, né, uma estratégia de discurso público, também para não se enfraquecer diante desse movimento que foi tomado primeiro ali pela família Aro. Agora, o que eu quero discutir com você, Ana, ainda sobre esse assunto, e aí eu acho que é importante você trazer a percepção de quem estava lá, né, nessa reunião com todos os vereadores e o prefeito, é que nós aqui nessa semana no estado de Minas tivemos 2 entrevistas que estão disponíveis no portal UAI. Você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, é só depois clicar ali nos vídeos que a gente já publicou ao longo da semana, com 2 vereadores de posturas ideológicas distintas, né? A gente está numa série de sabatinas com os vereadores eleitos, o Bruno Pedralva, que é do PT, e a Flávia Borja, que é do Democracia Cristã, os 2 reeleitos à Câmara Municipal para a próxima legislatura, e eles falaram dessa situação. Eu abro aqui a nossa edição da quarta-feira, que é a edição que tem a íntegra da entrevista com o petista, em que ele, eu acho que falou até agora, de forma mais objetiva, de forma mais com uma explicação política, de fato, e não tão partidária, sobre a situação do PT e mais, da situação de quem ainda não se aliou a esse grupo do Aro, né, que não está dentro desse grupo dos 23, sobre a visão que eles têm dessa composição da mesa diretora. E ele se demonstrou bastante chateado com a ideia de que essa mesa diretora foi formada, esse grupo foi formado, sob um discurso de que é uma ideia de aglutinar todas as forças políticas da Câmara para poder participar da mesa diretora.
Ele disse que o que aconteceu não foi exatamente isso, porque a bancada do PT, por exemplo, que tem 4 vereadores, não foi convidada. E que ele não descarta que o PT participe desse grupão, desse acordão para compor a mesa diretora, desde que haja um debate de proporcionalidade. Então, vamos conversar para formar uma mesa diretora com todo mundo? Então, o PL tem 6 nomes. Qual que é o peso que o PL vai ter? O PT tem 4. Qual que é o peso que o PT vai ter? Tentar realmente dar um ar de proporcionalidade nessa discussão. Fazer isso de uma forma democrática, né? Porque até então a gente tinha visto um PT um pouco na dúvida ali se juntaria ou não com o Aro, pelo fato do PL estar com o Aro. Exatamente. Né? Então a gente vê aí um movimento diferente, de tipo, ok, podemos até sentar com ele, mas de fazer isso de uma forma que seja democrática. Aí eu abro aspas aqui para o Pedralva, que ele diz o seguinte: vamos fazer um debate proporcional? Ele questiona, né? A esquerda tem 9 vereadores, o Grupo do Aro tem 8, o PL tem 6, o Novo tem 3. Então vamos fazer uma discussão real para a gente ter proporcionalidade na mesa diretora. A gente topa o debate, o que a gente não topa é ser isolado em uma ação política que visa deixar o Fuad de joelhos para a Câmara Municipal. É assim que o Pedralva leu essa situação. E você, Ana, que estava junto com a Larissa na entrevista com a Flávia Borja, pode trazer para a gente o que o outro lado tem a dizer sobre isso, né? Porque a Flávia Borja é uma aliada de primeira hora do Juliano Lopes. E do Marcelo Aro. Flávia Borja é pertencente à família Aro, que é o grupo político de Marcelo Aro. Quando a gente questionou ela sobre a questão Juliano Lopes e mesa diretora, a Flávia ela foi muito categórica quando ela disse que o Juliano Lopes é um cara que dialoga com todo mundo. O que ela quis dizer com isso? Acredito que a ideia ali da Flávia Borja e também dos aliados de Marcelo Aro é fazer uma Câmara que tenha representatividade ali de todos os lados. E, para isso, a gente pode até voltar atrás um pouquinho e falar um pouco sobre a reunião do FUAD, onde a gente podia ver ali o Juliano Lopes, ele realmente agindo como um presidente da Câmara Municipal. Ele conversava com todo mundo que estava presente, caminhava de um grupo para o outro, sempre dialogando, sempre conversando, chegou a marcar uma reunião com a bancada progressista, esteve ao lado de nomes como a Isa Lourença, como o Pedro Rousseff, Bruno Pedralva, pessoas que estão ali como destaque ali na bancada progressista. Então, conversando com todo mundo, saía de um banquinho ali onde estava, por exemplo, o Pablo Almeida, o Uner, pessoas do PL, e transitava muito bem entre os vereadores, deixando claro que estava ali já como um representante forte para a mesa diretora. Você teve a sensação também, Ana, de que já há uma certa percepção, embora a gente esteja há 2 meses da eleição, de que talvez o Juliano seja quase o candidato único? Sim, até porque durante a coletiva de imprensa do Fuad Noman, onde, novamente, ele voltou a criticar a imprensa, no geral, dizendo que a gente estava de uma forma como se vou até tentar repetir a frase do prefeito, que era como se fazendo Deus com o prefeito. E falando exatamente sobre as matérias que estavam dizendo que ele queria se intrometer na mesa diretora. Então, o que ele estava querendo sinalizar ali é que o diálogo está aberto, enfim, que ele está para conversar, que ele quer negociar de uma forma pacífica e que a Câmara tenha a sua independência. E, ao lado dele, durante a coletiva, estava Bruno Miranda, que era até então o nome indicado por Fuad à mesa diretora, de lado, assim, apenas olhando, até de cabeça baixa, enfim, de uma forma ali meio que deixado um pouco de lado. Pois é, antes da gente ir a Brasília no nosso segundo bloco, eu só quero que a gente feche essa discussão trazendo um ponto interessante. De percepção mesmo, né? Enquanto essa discussão sobre presidência da Câmara vai ganhando os noticiários, a Câmara está funcionando, né? E, inclusive, pode ser um termômetro para a gente perceber como que está essa relação do FUAD com o Legislativo. Logo que o FUAD foi eleito, a primeira semana de atividade da Câmara foi marcada pela manutenção de 6 vetos do prefeito. O veto ele sobra esta pauta ali, então os vereadores precisam tirar essas discussões do caminho, então foram votados, foram mantidos. Agora, ontem, na quinta-feira, um veto do prefeito Fuad a um projeto até bastante polêmico foi derrubado na Câmara Municipal e com uma votação que chamou bastante atenção. A situação foi a seguinte: o PL 660 de 2023, de autoria do Fernando Luiz, da Luíde Gonçalves e do Cleiton Xavier, foi a discussão, era um veto que falava sobre a
prorrogação para ampliação de um desconto na outorga onerosa do direito de construir dentro da Avenida do Contorno. É um tema técnico, parece chato, mas é importante porque fala sobre a nossa cidade, né? Fala sobre o centro de Belo Horizonte, tão discutido nas eleições. E foi pauta durante as eleições municipais, né, Bernardo? Foi absolutamente pauta, né? O negócio é o seguinte, quando o plano diretor de Belo Horizonte foi, enfim, colocado em prática, a prefeitura propôs à Câmara e foi aprovado um desconto para o pagamento da outorga onerosa, que é um mecanismo que as construtoras têm de construir prédios um pouco maiores do que está previsto no plano diretor. Em suma, é isso. E esse desconto, com esse projeto de lei que vai vigorar, porque foi derrubado o veto do prefeito, ele vai ser retroativo ao período de transição do plano diretor, de 2019 até 2023. A prefeitura não vetou, com a prerrogativa de que a ampliação desse desconto traria um prejuízo na arrecadação da casa ali de 30 bilhões para a construção de moradia popular, por exemplo. Mas parece que não fez tanta força para poder unir a própria base dentro da Câmara, uma base que já tinha conseguido manter 6 vetos na semana anterior dessa vez. Porque toda a bancada do PSD votou para derrubar o veto do prefeito. E, inclusive, o Álvaro Damião. Lembrando que o Fuad é do PSD e o Álvaro Damião é agora o vice-eleito para agora esse próximo mandato do Fuad Noman. Né? Exatamente. Então, até o Damião votou para derrubar, o que sinaliza para a gente tentou falar com o Bruno Miranda, acabou não conseguindo, mas o que sinaliza para a gente que não houve um grande esforço de coesão da base da prefeitura para manter esse veto específico. A gente fica de olho aí para poder ver o que isso significa, se isso já é, de alguma forma, uma sinalização de que a prefeitura está negociando aí para poder ter um pouco mais de facilidade na hora de passar e votar a reforma administrativa. Mas acho que no próximo podcast, um dos temas vai ser olhar para o que a Câmara, de fato, ainda está fazendo nesse finalzinho, nessa reta final de legislatura, né? São os primeiros sinais aí para o próximo mandato do Fuad, né? E a gente pode chamar atenção aí também para a atuação de Álvaro Damião na Câmara Municipal, que, na pauta que a gente estava discutindo anteriormente, da mesa diretora, já começou ali a conversar com os aliados políticos, ele que é vereador, já conhece a casa, já começou a conversar com os vereadores presentes, discutir. A sensação que eu tenho é que o Álvaro Damião ele vai ser mais do que um vice ali decorativo, como a gente teve nas últimas prefeituras. Talvez assuma essa importância política aí, né? Perfeito. A gente termina, então, esse primeiro bloco, que é um bloco sobre Fuad, e vamos para o segundo bloco, que segue tendo o prefeito reeleito como tema, mas hoje, agora... Essa semana o Fuad trabalhou, né? Eu acho que essa semana foi a semana dele como prefeito reeleito, né? Porque ele recebeu apoiadores, recebeu vereadores e terminou a semana, na quinta-feira, indo a Brasília, com uma pauta em Brasília que tem tudo a ver com a campanha, né? Porque a campanha dele teve como ponto de foco, inclusive na entrevista que ele deu para a gente aqui nessa mesma mesa, na sabatina com os candidatos, ele disse que o foco da nova gestão dele, se ele viesse a ser eleito como foi, seria conseguir verbas para municipalizar o anel rodoviário, a construção de viadutos e ampliação de viadutos sobre o anel rodoviário aqui em Belo Horizonte, e também a viabilização da construção de moradias populares no terreno do antigo aeroporto Carlos Prates. Essa foi a pauta do Fuad em Brasília ontem. Uma vez reeleito, ele foi para lá, né? Promessas de campanha que foi atrás de correr atrás para poder cumprir ali o que tinha combinado com o seu eleitorado. Acho... Quando a gente vai falar de Brasília, a gente também tem que citar que o Fuad, pela primeira vez reeleito, se encontrou com o presidente Lula, né? E também fez esses pedidos para o próprio presidente. Mas ele teve um dia de encontrar com os ministros, né? Conversou ali com a Esther Dweck, conversou com o Renan Filho, enfim, estava acompanhado de Reginaldo Lopes e também de Alexandre Silveira, e pôde ali negociar e conversar sobre esses pedidos que, como o Bernardo muito bem citou, já eram promessas de campanha. Exatamente, né? Então teve essas agendas nesses ministérios. Ele não conversou com o ministro das cidades, mas falou com o secretário executivo, o Helder Melilo, que também foi uma pauta importante, e voltou com algumas resoluções, né? Uma delas foi uma reunião na próxima quinta-feira com a Caixa Econômica e o Ministério das Cidades para poder tratar sobre a viabilização das moradias populares no aeroporto Carlos Prates. É um dos temas mais polêmicos dessa situação. A gente sabe que desde 2023, onde houve um acidente que
teve uma vítima, né? Uma morte e a filha desse piloto internada em estado grave. E acendeu essa discussão de fechamento do aeroporto Carlos Prates, que no final das contas, depois de muita discussão, foi levada a cabo. E o FUAD tem projetos de construção de um bairro ali. Só para quem está escutando poder entender um pouco melhor sobre a questão do aeroporto Carlos Prates, são 2 pontos que são colocados ali. Primeiro, dos pilotos e das pessoas que trabalham lá, que dizem que o aeroporto é um lugar assim, de extremamente importância, até para os pilotos que estão ainda em aprendizagem, ainda estão aprendendo, porque lá funciona uma escola onde esses pilotos eles, aprendem as funções, enfim, fazem a formação para se tornarem pilotos formados. E também tem um outro lado, que é dos moradores do Carlos Prates, que dizem que se sentem inseguros na região por tantos acidentes, por tantas tragédias no local. Não é a primeira vez que um avião cai lá. E então, esse argumento. Até que, então, o governo Lula e FUAD começaram a tentar e ver uma providência para o que poderia ser feito no local. Ficou decidido que seria construído um parque, também uma escola e moradia popular. O FUAD até falou, né? São 3 etapas da construção. Essa do parque já bem adiantada, da construção de equipamentos públicos, né? Uma EMEI e um centro de saúde. Verdade, também tem um hospital, né? Que já também está bastante avançado. E agora o que o prefeito quer é viabilizar, via Minha Casa Minha Vida, a construção de 4.500 moradias populares. Na quinta-feira que vem a gente vai ter essa reunião, acredito, pelo menos o prefeito se disse entusiasmado em relação a isso. Esse que é um ponto também muito criticado ali para os moradores do próprio Carlos Prates, né? Que dizem que ali o trânsito já é um pouco complicado e trazer mais 4.000 moradias para aquele local poderia deixar o bairro cheio de gente, enfim, piorar mais a situação que é vivida ali por eles todos os dias. Essa questão do adensamento foi muito questionada, mas enfim, foi o que o FUAD foi trazer de lá. E a questão que a gente teve o ganho do FUAD mais expressivo foi a municipalização do anel rodoviário, que finalmente, né, que era uma coisa desejada por muitos, tentada por muitos anos, e finalmente o FUAD foi lá e conseguiu resolver essa questão aqui para BH. Aí a gente vai entrar numa discussão política sobre essa questão da obra, né, Ana? Ontem o FUAD foi para lá, se manteve até um pouco em silêncio. O que a gente teve de informação em relação ao anel partiu da assessoria do Alexandre Silveira, dizendo que a gente teria novidades, né, expectativa de recursos para poder construir esses viadutos e ampliar esses viadutos, inclusive também com a municipalização do anel dentro do território de Belo Horizonte, nos próximos dias. Foi a nossa chamada aqui da página 3 do Estado de Minas desta sexta-feira. E hoje a gente já ficou sabendo, né, já teve a notícia de que houve, de fato, a municipalização. Mas isso você acompanha no em.com.br, acompanha no nosso jornal impresso de amanhã também, de sábado. O que eu quero trazer para a discussão é essa fotinha aqui, ó. Álvaro Damião, Fuad Noman, ministro dos Transportes Renan Filho, Reginaldo Lopes, que é uma liderança importante do PT mineiro na Câmara dos Deputados. Hoje um dos líderes do PT aqui em Minas Gerais. E esse rapaz aqui, que é o ministro de Minas e Energia, uma pasta que não necessariamente tem a ver com essa discussão, mas é figurinha carimbada em todas as relações do atual governo federal com o governo municipal, que é o Alexandre Silveira, né, Ana? Ele está em todas, é impressionante, e está sempre ali articulando e colocando a cara dele. Ele é uma figura que se tornou uma figura política muito relevante para a política mineira, depois de se tornar ministro pelo governo Lula. Eu acho que para o ouvinte entender, a gente que está nessa cobertura de Minas Gerais, a gente sempre procura pessoas que possam falar com a gente, serem específicas, enfim, conversarem um pouco. E Alexandre Silveira é um cara que ele está sempre disposto a conversar com a imprensa, está sempre disposto a explicar a situação do governo Lula, se colocando ali como um porta-voz dos ministérios, enfim, para Minas Gerais, né? Sempre se colocando ali na frente do holofote e dizendo um pouco sobre as pautas que Lula tem interesse aqui em Minas. Ele age mais ou menos como um porta-voz, né? Ele assumiu esse papel de mediador. A gente pode lembrar que o Lula, quando foi eleito em 2022, assumiu em 23 e ficou um ano inteiro sem vir a Minas Gerais. Essa era uma pauta muito recorrente aqui para a gente que trabalha com política, né, Ana? Quando é que o Lula vem? Será que ele vem? E aí
veio o Wellington Dias, veio uma série de ministros, Renan. Renan Filho veio várias vezes, e sempre quem vinha junto, Flávio Dino, quando era ministro, veio Verdade. também, e sempre quem vinha junto deles era o Alexandre E Silveira. até então, o Alexandre Silveira era o único ministro mineiro, né? Agora a gente tem a Macaé Isso. assumindo o Ministério de Direitos Humanos, mas o Alexandre Silveira, ele funcionava como esse porta-voz ali de Minas Gerais dentro da esplanada dos ministérios. O que chama atenção aqui, dessa reunião, dessa fotinho, como bem disse o Bernardo, é que o Silveira ali também se coloca ao lado do seu colega de partido, que é Fouad Noman, esteve muito presente durante a campanha de Fouad, que agora se tornou reeleito, mas prefeito da cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E por que a gente tem que citar isso? Dentro do PSD, hoje tem uma divisão ali de quem poderia ser o próximo nome para ser candidato em 2026. A gente tem muita especulação que esse nome seria do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e também ali um dos líderes do PSD. Mas, de acordo com o que a gente anda apurando, né, Bernardo, o Rodrigo Pacheco ele não tem essa intenção, ou se não, pelo menos não vem falando muito sobre isso, vem se afastando um pouco das conversas. Pelo que eu apurei, isso vem por causa do fato dele ser presidente do Congresso. Ele acredita que quando ele sair desse lugar, talvez ele possa começar a conversar sobre o assunto. Mas até então a gente vê um pouco do Rodrigo Pacheco meio chateado com essa questão de 2026. Parece que ele não vai ou vai, enfim. E aí, talvez surgiria o nome de Alexandre Silveira. Assim, a gente vai ter o Pacheco vai sair da presidência, né? A gente vai ter uma eleição no ano que vem para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. O que a gente pode analisar até agora de concreto é que essa dobradinha PT-PSD, que acabou saindo derrotada nas urnas em âmbito estadual, porque, vamos relembrar, 2022, né? O PT não lançou candidato para o governo estadual, que então foi o vice do Calil, e lançou Alexandre Silveira como nome para o Senado, Exato. justamente do PSD. Os dois fizeram campanha lado a lado com o Lula aqui em Minas Gerais. O Silveira e Calil acabaram derrotados, o Calil nem no PSD está mais, mas o Silveira conseguiu um cargo no ministério importante do Lula, que é o Ministério de Minas e Energia. Lembrando que o Alexandre Silveira, ele nunca foi um cara que era petista, né? Não, longe disso, mas ele encarnou essa figura, né? É até engraçado. Os discursos dele são inflamados, de um petismo à moda antiga. E com críticas também ao governo de Minas Gerais. Ele é o principal crítico ao Zema, né? Toda vez que tem uma agenda do governo federal em Minas Gerais, a gente já espera que o discurso mais carregado de oposição ao governador Romeu Zema parta do Alexandre Silveira. Então a gente não sabe se ele está com isso pleiteando o governo do Estado, mas vamos deixar registrado aqui no nosso podcast que a gente está discutindo. A gente está discutindo o Silveira como essa figura que, de fato, ganhou muita notoriedade dentro do partido e virou realmente uma figura de articulação entre o governo federal e, pelo menos, o governo municipal em Belo Horizonte, né? Se ele não tem essa articulação com o Zema, não conseguiu essa articulação... Em Belo Horizonte ele tem. Por uma série de motivos. Em Belo Horizonte, a eleição do Fouad é uma garantia que a gente pode ter, que pelo menos pelos próximos 2 anos, o Silveira ainda vai ser essa figura relevante. Vou contar um fato curioso, assim, só porque chegou aqui na minha mente, eu acho que não podia passar nessa questão de Belo Horizonte. Silveira também esteve muito presente numa campanha petista, que foi de Pedro Rousseff, que foi o vereador mais bem votado da história de Minas Gerais, né, quando o assunto é o PT. Sim. E Alexandre Silveira é primo de Pedro Rousseff e também esteve muito presente aí na campanha. Então, a gente vê essa atuação dele aqui em Belo Horizonte, vê a atuação dele, como bem foi dito, em Minas Gerais, quando a questão é o presidente Lula. E a gente pode ver aí os próximos passos do ministro, o que será que ele vai fazer. Acho que é uma grande possibilidade que 2026 seja uma pauta aí para a gente nos próximos episódios. Bom, se a gente falou sobre Fouad no primeiro e no segundo bloco, Fouad em Belo Horizonte, Fouad em Brasília, agora a gente vai seguir viagem para os Estados Unidos, porque, embora o nosso podcast Política em Pauta seja sobre política mineira, é inegável que as capas do Estado de Minas não podem deixar a gente esquecer que tivemos eleição presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump venceu Kamala Harris e voltou à presidência dos Estados Unidos. E isso, obviamente, não fica restrito aos limites do território norte-americano. Tem impacto no mundo inteiro, tem impacto no Brasil e tem impacto em Minas Gerais, né, Ana? É por isso que a gente trouxe
o cientista político internacionalista Túlio Ribeiro para comentar com a gente aqui como é que isso impacta Minas Gerais e como que isso impacta a política mineira, porque a vitória do Trump foi quente, principalmente na Assembleia, né? Bandeiras, discursos, todo mundo empolgado. Até na conversa ali de bastidor, né? A gente teve deputados mineiros falando em plenário sobre Donald Trump. Tivemos ali o Caporeso, Chiara Biondini, Bruno Engler, enfim. Queria perguntar para você, Túlio, por que essa demonstração bolsonarista quando o assunto é Trump? A pauta é parecida, mas querendo ou não, eles estão bem distantes ali, não são similares. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui, gente. Estou muito feliz de tratar desse assunto com vocês, que de fato é uma coisa que está distante da gente, mas que de fato impacta de N formas, mesmo que indiretamente no mundo todo, né? E nesse sentido eu acho muito interessante sua pergunta, porque ela vem de um lugar de uma estruturação mais global da extrema-direita no mundo e dos valores conservadores, da forma como eles se organizam no mundo hoje em dia. Há, de fato, uma aliança forte em vários sentidos de valores e de questões morais entre o bolsonarismo brasileiro e o trumpismo nos Estados Unidos. Lá eles têm um movimento muito forte, né? O MAGA, o Make America Great Again. E dentro desse movimento eles têm vários valores que acabam coincidindo com valores que o bolsonarismo traz muito fortemente aqui. E o Bolsonaro, especificamente ele e seus aliados em geral, se consideram, de certa forma, fortalecidos pela vitória do Trump nos Estados Unidos e acreditam que eles podem colher benesses políticas, podem colher, por exemplo, uma possível anulação da inelegibilidade do ex-presidente aqui no Brasil, o que poderia fortalecer, de fato, o bolsonarismo no país. Eu acho que vem muito daí, você vê vários, tanto deputados em Brasília, quanto deputados aqui na Assembleia Legislativa, comemorando mesmo, celebrando esse momento que torna-se importante para esse quadro mais global da extrema-direita como um todo. E é interessante como o discurso dos bolsonaristas ecoa de forma muito perfeita, assim, né? Com quase nenhum ruído, a fala do próprio Jair Bolsonaro, né? A gente teve uma entrevista do Jair Bolsonaro logo depois da eleição do Trump, que eu acho que quem gosta de acompanhar a política tem que ouvir, porque tem vários pontos muito interessantes do Bolsonaro falando ali, né? Ele se coloca numa posição muito subalterna ao Trump, usou uma referência ali dizendo que ele é um Paraguai perto do Brasil em relação ao Trump, fala sobre um amor verdadeiro. Quase como se fosse um ídolo ali, né? Uma pessoa relação quase intocável. Ele fala de uma vitória épica do Trump nos Estados Unidos, esse termo, né? Uma coisa bem forte mesmo. E eu acho que o elemento mais forte que existe de similaridade do discurso do próprio Jair com os bolsonaristas, e a gente pode falar do Caporeso, pode falar do Engler, aqui em Minas Gerais, é essa questão de uma relação que, pela forma como eles falam, quase de causalidade de que a vitória do Trump vai obrigar o STF a ser leniente a uma possível decisão do Congresso Nacional de estabelecer anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e, em consequência, também ao Bolsonaro em relação à elegibilidade. Agora, é engraçado, né, Túlio, porque não existe essa relação causal. Como é que eles esperam que esse impacto aconteça aqui no Brasil? Então, eu acho muito interessante analisar isso, porque para a gente entender a forma como a ideologia de extrema-direita se organiza hoje em dia no Brasil e no mundo como um todo, eles partem muito de uma tese comum, que é a tese do globalismo. A tese de que, na verdade, a esquerda teria se infiltrado em diversas instituições e estaria guiando todos os processos de tomada de decisão no mundo todo, nas universidades, na mídia, no establishment. Então, tudo estaria sendo guiado pelos globalistas, que é o que eles chamam. E nesse sentido, eu vejo muito essa relação mesmo. Eles trazem essa causalidade com o Trump, alguém que não é a favor do globalismo, que vai enfraquecer, por exemplo, as instituições multilaterais globais que a gente tem, como a ONU, porque ele tem essa agenda um pouco anti-ONU. Ele fala que o americano paga para sustentar a ordem global que a gente vive, que é uma coisa que, de fato, a ONU foi por muito tempo sustentada boa parte pelos Estados Unidos, e que a ONU teria assim, uma relação direta, por exemplo, com as instituições brasileiras, ela afetaria a forma como o STF se estrutura, ela afetaria a forma como o legislativo brasileiro opera, e não só a ONU, como várias instituições. Então, dentro dessa lógica globalista de infiltração da esquerda em todas as instituições, eles acreditam que tendo uma figura que é contra essa lógica na maior potência do mundo, numa das maiores potências econômicas que a gente tem hoje, ela conseguiria barrar esse modus operandi, assim, que acabaria limitando a ação de figuras como Jair Bolsonaro por aqui. Modus operandi, por exemplo, de Alexandre de Moraes, né? Sim, que foi sim. tão citado e tão comemorado quando Trump venceu, que Alexandre de Moraes talvez sairia de cena. Porque não tem muito uma relação, né?
Não, dentro da lógica do globalismo, eles conseguem encontrar a narrativa se casa ali, mas não existe uma relação direta, assim, nem, não existem provas concretas de fato, uma atuação direta, por exemplo, do governo Biden a favor de alguma questão do 8 de janeiro, por exemplo. Existe uma questão muito de reciprocidade internacional. De fato, quando você tem lá nos Estados Unidos uma figura que não vai apoiar, por exemplo, um atentado contra a democracia no Brasil, isso torna mais plausível que as instituições brasileiras consigam agir para conter determinado dano. Quando você tem nos Estados Unidos uma figura que não considera isso, que não parte da mesma premissa, que vai partir dessa premissa globalista, você acaba tendo, na verdade, uma margem maior para que essas coisas sejam relativizadas, para que aí se você consiga, de fato, falar que não foi tão grave o que aconteceu, e aí você consiga, por exemplo, a anistia de presos do 8 de janeiro, de pessoas que foram acusadas. É um respaldo que existe entre as nações, entendeu? É um pouco do que a gente chama de garantismo internacional. A gente publicou, né, na nossa edição de quinta-feira a vitória do Donald Trump, que aconteceu ali na madrugada, né, na virada de terça para quarta, e o destaque foi essa aspa dele no discurso de vitória: vamos consertar nossas fronteiras. E o Estado de Minas fez, inclusive, uma matéria aqui sobre o que pode significar, agora sim, com resultado prático, a eleição do Trump para os brasileiros que vivem de forma irregular nos Estados Unidos. É um levantamento feito pelo próprio Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, que estima ali até 2022 que teriam 230 mil brasileiros vivendo de forma irregular em território americano. E Minas Gerais é um dos estados que mais manda brasileiro para os Estados Unidos, tanto é que Confins é o único terminal que recebe voos com brasileiros deportados. A gente trouxe nessa matéria, né? Foram 24 voos e 2.672 brasileiros deportados só nos últimos 2 anos, né? Na verdade, até outubro desse ano. Fazendo e no ano de 2023. Fazendo um destaque aí também para governador Valadares, né? Que é conhecida como Valadólares e sempre está aí entrando nessa pauta das eleições dos Estados Unidos. Inclusive, nessa eleição, estava com a cidade toda enfeitada, com outdoors, com Kamala Harris, com Donald Trump, briga ali para ver quem seria o melhor opção. Enfim, você vê que até Minas Gerais acaba entrando um pouco aí nessa brincadeira. E aí eu queria até trazer o Túlio para a conversa para poder falar um pouco, porque esse tema é um ponto basilar do discurso de Trump desde o primeiro mandato, e agora ele volta na campanha com mais força, né, com promessas de deportação de imigrantes aos milhões, mas esse ponto é um ponto que acaba não entrando na pauta dos bolsonaristas no Brasil, né? Eu imagino que seja proposital. Qual que é a leitura que você faz? Então, a questão do Trump com a imigração, ela parte de uma narrativa muito forte que existe nos Estados Unidos, de que os imigrantes estão roubando nossos empregos. Os imigrantes ilegais estão aqui, eles causam danos à nossa segurança, eles causam danos à nossa empregabilidade, à nossa economia. E o principal fator que eu, pelo menos, considero, que eu leio nesse momento, ainda é tudo muito incerto, né, como a eleição foi essa semana, mas um dos principais fatores que eu destaco como motivadores da eleição do Trump e não da persistência de um mandato democrata é a questão econômica, porque por mais que os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos estivessem positivos durante o governo Biden, existia sim uma percepção geral do americano médio de que a economia não estava da forma como ele gostaria, e ao mesmo tempo que existia uma memória de que no primeiro mandato do Trump ele tinha mais poder de compra, ele tinha mais acesso às coisas, por mais que isso não tenha respaldo exato nos dados coletados, assim, que de fato as instituições colocam, a economia está indo bem. O americano não sente isso, ele sente que antes era melhor. E é aquela questão de que a economia é uma ciência humana e ela tem muita psicologia envolvida, né? Então o americano médio tinha essa sensação e acabou optando pelo Trump, né? E dentro dessa narrativa, o que eles colocam, né? O imigrante é o principal culpado. Então a solução para o nosso problema é construir um muro, deportar vários imigrantes. E com isso várias nacionalidades que tem muitos imigrantes que vão para os Estados Unidos de forma ilegal, são pessoas que vão para lá sob a perspectiva de tentar melhorar de vida, de tentar trabalhar, né? E tem muito brasileiro por lá. Tem inclusive um caso, se não me engano, em Governador Valadares mesmo, que tem várias pessoas que mandam ilegalmente mesmo, né? Sim. E aí, de fato, tem agora esse movimento do Brasil receber de volta várias dessas pessoas que estão lá, e o Trump coloca isso como uma promessa de campanha que dessa vez ele vai ter muito mais condição de cumprir. Porque até outra coisa que eu acho válido ressaltar é que o Trump se elegeu numa condição muito mais favorável a ele de fato executar as promessas de campanha dele, sabe? Porque agora ele tem o voto popular, ele ganhou na maioria dos estados pêndulo,
ele tem a maioria no Congresso, no Senado, ele tem a Suprema Corte dos Estados Unidos mais do lado dele. Então ele tem muito respaldo de vários lados para, de fato, conseguir executar tudo que ele quer, assim. É óbvio que as instituições ainda têm uma certa plasticidade, uma resiliência ali para conter determinados danos que podem ser muito drásticos mesmo para a ordem internacional. Mas, por exemplo, essa questão da deportação é algo que ele afirma que vai fazer logo no primeiro dia de mandato. Executar uma ordem para mandar de volta a maioria dos imigrantes ilegais que estiverem lá. Falando de brasileiros nos Estados Unidos, a gente teve alguns parlamentares acompanhando aí a eleição que aconteceu nos Estados Unidos. Entre eles, vou chamar a atenção aqui para 2 mineiros, Marcela Trópio, vereadora de Belo Horizonte, e Vili, que foi eleito agora vereador aqui em BH. Como que tá isso, Túlio? Como que é esse movimento dos bolsonaristas? A Trópio a gente não pode colocar ela nessa caixinha, né? Até porque ela é representante do Novo aqui em Belo Horizonte. Mas também a gente teve deputados, senadores, enfim, de outras regiões também do Brasil acompanhando essa eleição. Então, isso volta muito no que a gente conversou na primeira pergunta, né? Nesse alinhamento ideológico e nessa percepção de que, de fato, a eleição do Trump pode beneficiar, de alguma forma, o movimento bolsonarista no Brasil e a extrema-direita brasileira como um todo. Isso é extremamente celebrado por várias figuras, né? Você teve uma comitiva inteira de parlamentares brasileiros viajando aos Estados Unidos e comemorando. Você teve Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, vários parlamentares. E aqui em BH tem o caso do Vili, que foi junto com essa turma, de fato, para celebrar e postar foto em rede social usando o boné do Make America Great Again. Esteve lá ao lado também do Eduardo Bolsonaro, né? E grava vídeo e... Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro gravou... uma chamada de vídeo com o Trump. Sim, e falando, por exemplo, já coletando ali informação, por exemplo, de que o Trump gostaria de convidar o Jair Bolsonaro para estar na posse, e isso já gera uma repercussão em rede social, por exemplo, em relação a se o Alexandre de Moraes vai devolver o passaporte do Bolsonaro que está recolhido. Várias questões assim que acabam dinamizando e gerando muita repercussão nessa bolha bolsonarista, especialmente nas redes sociais. É uma forma, então, de poder engajar nas redes sociais e criar mais eleitores, por exemplo. Isso, com certeza. É algo que fomenta e inflama essa base que já está ali e que, de fato, agora, tanto o eleitorado do Bolsonaro, esse público mais nichado que, de fato, acredita fielmente que o Bolsonaro representa os ideais dele, se vê respaldado na figura do Trump e se vê a possibilidade, de fato, em 2026, ter o Bolsonaro de novo como candidato. O Vili chama atenção porque ele é bolsonarista, né? Mas e a Marcela Trópio? Exatamente. Eu acho que a Marcela é um caso diferente que a gente pode considerar, porque a Marcela ela tem, na verdade, um programa dela, né, um projeto dela, que é a eleição exponencial, em que ela presta mentorias para outros candidatos que desejam se eleger. E a ida dela para os Estados Unidos, ela estava num projeto, se não me engano, que chama US Election Tour, que ela foi junto com diversos outros cientistas políticos e profissionais do marketing político para, de fato, estudar como que comícios e como que campanhas políticas são feitas nos Estados Unidos. E eu acho é bem diferente, na verdade, né? Ela vai num sentido muito mais técnico, enquanto o Vili, por exemplo, vai num sentido mais ideológico da coisa, de apoio ao Trump. Ela teve até no comício da Kamala Harris, foi também no do Donald Trump, né? Isso, ela esteve nos comícios dos dois lados, né? No dia da eleição, se não me engano, ela estava no comício da Kamala Harris, no dia anterior ela foi no do Trump, ela registra tudo em rede social e tudo mais, mas sempre se colocando assim como uma pessoa que está lá mais como observadora daquele fenômeno, daquela situação, do que de fato como uma pessoa que apoia um dos dois candidatos. A gente até fez uma matéria antes da eleição falando sobre o que a vitória da Kamala e a vitória do Trump poderiam significar para Minas Gerais. Está disponível no em.com.br, matéria do Pedro Cerqueira. Mas voltando a essa questão bolsonarista, a sensação que eu tenho é que existe agora uma corrida para aproveitar o zeitgeist, né, o momento do Trump acabando de ser reeleito, uma vitória maiúscula, uma vitória no colégio eleitoral e no voto popular também. Então, tá todo mundo em polvorosa tentando, né, criar factoides aí que podem estabelecer essa causalidade que institucionalmente não existe, a relação eleição americana com a atuação do STF, do TSE, do Congresso brasileiro, mas que cria esses episódios, né? Trump vai chamar o Bolsonaro para a posse. O Bolsonaro não vai ou vai, a depender de uma decisão do Alexandre de Moraes sobre o passaporte dele que está retido. Vai se criar um burburinho, uma gritaria em torno disso. Agora, a minha questão, que eu gostaria de perguntar e também de levantar, é o quanto que isso dura, né? E o quanto que as instituições brasileiras necessitariam de, nesse momento, mostrar aos, assim, proclamados patriotas de que as instituições do Brasil são soberanas em relação ao que acontece fora do Brasil. Porque
essa questão da deportação é uma que vai afetar o Brasil, se o Trump cumprir as próprias promessas, né, e afetar negativamente. E uma outra questão é o Trump teve como uma das suas promessas de campanha a taxar produtos importados, né, ali entre 15% e 20%. A gente sabe que o Brasil tem nos Estados Unidos um parceiro importante. Eu queria te ouvir sobre o quanto que isso pode impactar a economia, inclusive a economia no agronegócio, que é um setor onde existe uma força bolsonarista muito grande e que pode acabar sofrendo, porque os Estados Unidos, atrás da China, é um dos principais exportadores de café, de carne. A gente tem dados aqui da FAENG, né, que é a Federação de Agricultura e Pecuária de Minas, que mostram que os Estados Unidos têm ali quase 9% das importações de 2023. E aí a gente vê figuras como o Caporeso, por exemplo, que é uma liderança do Triângulo Mineiro, uma área forte na pecuária, na agricultura, muito engajado com a vitória do Trump. Mas o pessoal que vota nele lá, o agricultor de exportação, ele tem motivo para estar preocupado? Então, preocupado, eu acredito que não, mas eu vou desenvolver um pouco mais anteriormente a sua pergunta. Eu acho que nesse contexto da questão econômica e das taxações e das promessas do Trump de taxação, ele promete isso nesse contexto que eu mencionei, de que o americano médio acredita que ele não tem mais tanto poder de compra quanto ele tinha no primeiro mandato do Trump. E no primeiro mandato do Trump existiu uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que de fato ele fez ali vários movimentos de taxação para diminuir a importação da China e assim prejudicar a outra economia em ascensão no mundo, né? Isso, de certo modo, da outra vez, beneficiou o Brasil, porque, assim, o Trump, por mais que ele tenha ele possa se dizer, né, que ele não é alinhado ideologicamente com o presidente Lula, por exemplo, ele não tem a preferência dele ou a vontade dele, por exemplo, de vingança ideológica por certas questões. Na verdade, o Brasil está assim, no último da lista do que ele está realmente se preocupando com uma possível vingança, com uma possível questão. Ele está muito mais preocupado, por exemplo, em conter fluxo migratório do México, ele está preocupado com impor sanções à Venezuela, ele está preocupado com evitar que a China cresça economicamente. Então, assim, na verdade, com essa relação, é uma relação econômica mais complexa, mas com esse, por exemplo, o aumento das tarifas para produtos chineses nos Estados Unidos, isso poderia diminuir a importação e poderia melhorar o fluxo econômico, por exemplo, entre Brasil e China, ou entre o próprio Brasil e Estados Unidos, sabe? Então, nesse sentido, eu acho difícil prever exatamente o que vai acontecer, mas eu acredito que para o agronegócio, em geral, existe uma leve tendência a ser até favorável, igual foi da primeira vez. Aquela coisa, né? Abraçar a insignificância do Brasil, mas também entender essas novas desdobramentos. É uma coisa meio, enquanto os dois grandes brigam, a gente acaba ficando ganhando por aqui com e se isso, beneficiando, sabe? Ganha de tabela ali, né? Perfeito. É isso, né? Túlio, queria muito te agradecer pela presença aqui no nosso podcast. É um prazer te receber aqui. E Bernardo, muito obrigada. Tamo junto, Ana. Na próxima semana voltamos com Política em Pauta, com os desdobramentos do que vai acontecer a partir agora desse próximo fim de semana. É isso, até lá. Muito obrigado, viu, gente, pelo convite. Gostei demais de conversar com vocês. Obrigada. Tchau, gente.